A paz do Senhor, sejam bem-vindos à EBD Comentada Online. Eu gostaria de informar que esta não é uma pré-aula, pois a pré-aula é um resumo da aula da escola dominical. Esta é uma aula completa como é ministrada na igreja, porém online. Ela tem 3 objetivos específicos. Primeiro, contribuir para que professores possam montar as suas aulas. Segundo, permitir que aqueles alunos que não podem estar por algum motivo na escola bíblica dominical, uma hora ou outra, possam também aprender o que está sendo ministrado na lição. E em terceiro lugar, a evangelização daqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu também gostaria de pedir a você que possa ajudar esse canal curtindo este vídeo, clicando no botão para se inscrever e também ativando o sininho das notificações. Hoje eu vou estar comentando sobre a lição de número 9, que vai falar sobre o mistério da unidade revelado. Se você tem sua revista, você pode abrir para acompanhar. Se você não tem, acompanhe pelo vídeo. Pode pausar o vídeo para poder pegar a Bíblia, papel, caneta para fazer alguma anotação caso seja necessário. Texto áureo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 13. No objetivo geral, nós temos estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Nos objetivos específicos, que são 3, temos, primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Vamos agora para a introdução. A introdução vai nos informar de forma resumida o que nós iremos estudar nessa lição. Então, para ajudar você a fixar o que iremos estudar, eu vou dividir a introdução em pontos. Em primeiro lugar, Paulo e os demais apóstolos, bem como, ou seja, junto com os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Isso está descrito em Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 4. Em segundo lugar, nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Vamos aprender o que significa esse mistério e o que não significa esse mistério. Está em Efésios capítulo 3, versículos 4 e versículos 6. Em terceiro lugar, vamos entender como esse mistério esteve oculto em eras passadas. Em quarto lugar, como o mistério foi revelado na nova aliança, Efésios 3, 5 e 10. E por último, como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Efésios capítulo 3, versículo 11. Tópico de número 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, nesse tópico, nós vamos ver que os judeus, eles pensavam ser os únicos que tinham direito a essa promessa. E os gentios desconheciam. Porém, haverá a revelação desse mistério que estava oculto. No subtópico 1, o conceito bíblico de mistério. Então nós vamos aprender o que é mistério, né? Do grego mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Efésios 3:3 diz: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Colossenses capítulo 2, versículo 18 diz: ninguém vos domine a seu bel prazer,
com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Vamos entender um pouquinho aqui sobre essa questão de Colossenses 2,18. Haviam falsos mestres na igreja de Colossos, como haviam falsos mestres em outras igrejas da época dos apóstolos. E aqueles que não tinham uma experiência espiritual por meio de visões, os chamados mistérios, e que não adoravam os anjos, eram reprovados por eles, porque eles achavam que eles não eram espirituais. A base de adoração deles era a experiência das emoções. Então eles prezavam muito pelo que sentiam e não da razão, do que entendiam. Para eles, as escrituras não eram a regra de fé e conduta, ou seja, o que havia, que era o Antigo Testamento daquela época, né, e os ensinamentos que já estava sendo ali levado pelos apóstolos, eles não levavam isso em consideração, não tinham consideração. Eles queriam o quê? Experiência. Isso nada mais era do que misticismo e sincretismo religioso. Infelizmente, muitos cristãos nos dias de hoje seguem esse mesmo caminho, procurando mistérios à parte das escrituras e realizando uma adoração repleta de coisas que não estão na Bíblia. O mistério que a Bíblia menciona não significa algo que só alguns se intitulam espirituais, que só alguns que se intitulam espirituais compreendem. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz que quer que todos os homens, quem quer, Deus, se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso quer dizer que essa verdade, que era antes um mistério, um segredo, foi desvendada para que os homens possam ser salvos. Precisamos entender que somente por meio da palavra de Deus temos em detalhes a profundidade e a grandiosidade desse santo mistério. Tudo acerca das verdades de Deus que ele quis revelar se encontram nas Escrituras. Por isso, ninguém pode nos apresentar qualquer mistério como sendo algo novo e apenas revelado para aquela pessoa. É muito comum nos dias de hoje, às vezes, alguém ir pregar e de repente ele fala assim: olha, irmãos, eu estou aqui hoje para trazer uma palavra que você nunca ouviu. É uma palavra revelada, como se ele tivesse recebido uma revelação extra. Ninguém vai receber nenhuma revelação acerca da vontade de Deus, pois a revelação já foi dada aos apóstolos, aos profetas do Antigo Testamento. Então nós não temos revelação extra. O que nós temos é iluminação. O Espírito Santo ilumina a nossa mente para que venhamos entender as verdades da palavra de Deus. Mas não há nada novo, principalmente aqueles que chegam e já dizem assim: eu vou falar algo que você nunca ouviu. É melhor que nem fale, ou melhor que você nem ouça, porque com certeza será algo que não tem nada a ver com o que está nas Escrituras. Subtópico de número 2, o desconhecimento do mistério. Então, primeiro foi classificado o que é mistério. Segundo, vamos falar sobre o desconhecimento. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado. Como, né? Noutra circunstância não foi manifestado. Esse como aqui tem um valor circunstancial. Como agora, Efésios 3:5. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém, ou seja, nenhuma pessoa tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção que os gentios também participariam. Havia sim um entendimento, havia sim um conhecimento, só que não havia na parte deles como isso seria feito nesse caso, tá? Eu preciso observar duas coisas aqui sobre esse subtópico, sobre o desconhecimento do mistério. Primeiro, nas lições tem sido feito menção de conjunções e agora foi feito menção de um advérbio. Isso aponta para a necessidade que nós temos de conhecer pelo menos o básico da língua portuguesa, principalmente quem prega e quem ensina.
Sabemos que existem pessoas que moram em lugares muito longínquos, entendeu? De interior, nós entendemos tudo isso, mas se há condição de aprender um pouco do básico da língua portuguesa, é necessário. Por quê? Porque quando você entende o que significa um advérbio, uma conjunção, uma preposição, verbos, isso vai ajudar, é fundamental dentro de uma interpretação de texto, e nesse caso, dentro da interpretação bíblica e uma interpretação segura. O segundo ponto que eu gostaria de salientar aqui é o seguinte: apesar de que noutros séculos não foi manifestado como agora, vamos entender através do próximo subtópico que havia um conhecimento mais limitado em relação ao que temos por meio do Novo Testamento. Então eles tinham conhecimento, mas esse conhecimento ele era mais limitado no caso. Então eles tinham um certo limite do que eles conheciam. E no Novo Testamento isso se abriu. Então deixou de ser um mistério porque veio a ser o quê? Algo revelado. Subtópico de número 3. O mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção dela. Tem várias referências aqui, mas nós vamos ler Gênesis 12, 3 e Gênesis 22, 18. Gênesis 12, 3 diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é Deus falando com Abraão. Gênesis 22, 18 também vai dizer: E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, mais uma vez com Abraão, porquanto obedeceste a minha voz. Ainda comentando sobre esses versículos, analisando essas passagens, podemos entender que a bênção estaria estendida além do povo judeu. E quando chegamos no Novo Testamento, temos a compreensão ampliada que a bênção é para todos os que crescem em Jesus Cristo. Aqui podemos notar de forma clara que a revelação do plano da salvação, ela é progressiva, ela foi progressiva. Deus não revelou tudo de uma vez. Então começou a revelação no Antigo Testamento, foi se desdobrando, e no Novo Testamento acabou ampliando-se mais para poder chegar a um entendimento. Então a revelação, ela é progressiva. Voltando ao texto da revista, o que esses profetas não sabiam era como, ou seja, de que forma, de que maneira isso aconteceria e como, mais uma vez, de que forma ou de que maneira Deus faria algo totalmente novo. Então eles nem sabiam de que forma, de que maneira isso ia acontecer, e eles também não sabiam como é que Deus faria algo novo, tá? O que é esse algo totalmente novo? Precisamos entender isso, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Então essas barreiras cairiam, e eles não sabiam que isso aconteceria. Que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. E esse corpo é quem? A igreja, o mistério oculto. Então eles não tinham a menor ideia que as barreiras raciais e religiosas seriam o quê? Rompidas por meio de Cristo. E através disso os gentios seriam inseridos dentro da promessa. Efésios 3, versículos 6 e 10 vai dizer assim, versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Quero aqui fazer um comentário sobre essa parte. Podemos entender assim que eles não sabiam que o plano de Deus para a redenção em Cristo, o Messias, envolvia a destruição da antiga linha de demarcação que separava judeus e gentios. Isso está em Efésios 2, versículo 14 e 15, que diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, judeus e gentios, e derribando a parede de separação que estava no meio. Versículo 15, na sua carne, ou seja, no sacrifício que ele realizou na cruz, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Que lei é essa? Já aprendemos, lei cerimonial, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Quem é esse novo homem? A igreja, fazendo a paz. Havia inimizade entre nós e Deus e entre os gentios e os judeus. Através de Cristo, a inimizade entre o homem e entre Deus
acabou, cessou, e a inimizade entre gentios e judeus também cessou. Mas tudo isso só é possível ao reconhecermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e também como nosso Senhor. Na síntese do tópico 1, nós temos o mistério da Igreja de Cristo formada pela união entre judeus e gentios estivera em oculto desde a eternidade. Vamos passar agora para o tópico de número 2, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Então, nessa carta, Paulo vai descrever sobre esse mistério. Ele vai falar sobre esse mistério. O que era oculto antes, no Antigo Testamento, passa a ser agora desvendado, revelado através do que Paulo está dizendo. Subtópico de número 1. Revelado aos apóstolos e profetas. Já vimos que no Antigo Testamento eles não tinham um conhecimento tão amplo como agora no Novo Testamento o mistério ele é revelado. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Ou seja, não foi Paulo que falou de si mesmo. Deus revelou a Paulo. Efésios capítulo 3, do 1 ao 3, diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Versículo 2: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Versículo 3: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Antes de prosseguirmos na revista, quero destacar a condição de Paulo como prisioneiro. Paulo está preso e está escrevendo. Para entendermos essa questão, vamos voltar na lição de número 1 dessa revista, no tópico de número 1, no subtópico 3, que diz uma epístola da prisão. Ou seja, Paulo escreve a epístola aos Efésios da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, Efésios 3:1, o preso do Senhor, Efésios 4:1, e o embaixador em cadeias, Efésios 6:20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas, que são Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta pessoal a Filemon. Vamos prosseguir no texto da revista agora. Em passagens correlatas, ou seja, passagens semelhantes, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Gálatas capítulo 1, versículo 1, vai dizer: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Em segundo lugar, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Gálatas 1:11 diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Terceiro, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Gálatas capítulo 1, versículo 16 vai dizer: revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Tudo isso significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 12 diz: porque não o recebi nem aprendi de algum homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo está colocando suas credenciais, mostrando que ele não está falando de si mesmo. O que ele está ensinando não é coisa do seu coração, é algo que havia sido revelado através de Jesus Cristo. O apóstolo tem autoridade de Deus para falar, pois foi Deus quem o chamou. Ele pregava de acordo com a doutrina que recebeu de Jesus. Isso aqui eu estou falando, não está no texto da lição. E foi realizar a obra confiada pelo Senhor. Aqui aprendemos que quando Deus chama alguém, guarde isso, ele lhe dá os dons e talentos necessários e essa pessoa tem compromisso com a doutrina de Deus, atuando naquilo que foi comissionado. Não basta eu querer ser. Se eu quiser ser e dar um jeito para poder conseguir ser, eu não vou ter a capacitação necessária para realizar a obra.
O apóstolo Paulo, ele foi chamado, ele foi equipado. Deus deu para ele tudo o que ele precisava para poder realizar aquilo que Deus havia chamado ele para realizar. Então, muitas vezes nós paramos e pensamos, dizendo assim, eu quero ser um pastor, eu quero ser um presbítero, eu quero ser um diácono, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas o Senhor nos chamou? Deus nos chamou para essa obra? Se o Senhor nos chamou, Ele vai nos garantir, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar os dons, Ele vai nos dar os talentos, Ele vai nos dar a graça para poder resistir diante das tempestades, das dificuldades, das lutas. Mas se nós entrarmos por iniciativa própria ou por motivações erradas, visando fama, ser muito conhecido e por aí vai ficar difícil. Então precisamos entender que o apóstolo Paulo mostra aqui todas as credenciais e mostra: foi Jesus que me chamou, o que eu anuncio foi o Senhor Jesus que me revelou. E ele não vai além disso. Por quê? Porque ele tinha compromisso com tudo aquilo que Jesus havia lhe entregado. É importante ainda dizer que o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Atos 11, versículo 4 a 17, versículo 27. Você pode ler essa referência depois. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Não dá para entender as coisas de Deus por meio do raciocínio intelectual, tá? Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quando o apóstolo Paulo pregava, ele não pregava baseado em sabedoria humana, como os filósofos faziam seus discursos. Ele falava através do Espírito e com o poder. Ou seja, o Espírito colaborava com o que Paulo estava falando, porque ele convencia os ouvintes. É por isso que temos que ter muito cuidado como nós nos apresentamos. Por quê? Porque nossas palavras não convencem ninguém. Nós podemos fazer ameaças, nós podemos tentar intimidar pessoas durante a mensagem, mas isso não vai convencê-las. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo está mostrando para eles: o que eu estou falando aqui, eu estou falando pelo Espírito, não com sabedoria humana. Senão, os crentes ali em Éfeso, eles não receberiam o que Paulo estava dizendo, porque Paulo estaria falando algo da parte dele mesmo, mas através do Espírito falando, o Espírito estava trabalhando no coração dos seus leitores. Subtópico de número 2, o mistério oculto revelado. Esse subtópico nós vamos nos demorar um pouquinho mais nele, porque eu tenho alguns comentários a fazer sobre ele, a parte da revista, da lição, mas que tem a ver com o que estamos estudando. Esse subtópico fará um pequeno resumo de quase tudo que estudamos até agora nessa revista, tá? Então vamos lá. Em termos gerais, o mistério revelado é quem? É a igreja. Só que nós temos o desdobramento de como a igreja veio a existir e qual é o propósito de Deus para a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Efésios capítulo 1, versículo 14 e Efésios 3:11, que diz: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse propósito ele foi bem definido na lição 3. Eu posso acrescentar aqui: eleição e predestinação. Prosseguindo, e prossegue com a execução da obra de Cristo. Efésios 1:7 e Efésios 2:15. Efésios 1:7 diz assim: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Estudamos sobre isso na lição de número 2. Lição de número 2 falou sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E também com a criação de uma nova humanidade. Efésios 2, de 1 a 10. Estudamos esses versículos na lição de número 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 6, que vai dizer assim: a saber, que os gentios são co-herdeiros, ou seja, são herdeiros também, de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, quem são os gentios? Somos nós.
todos aqueles que não são judeus e que estávamos fora da promessa. Nós estudamos sobre isso na lição de número 7. Cristo, a nossa reconciliação com Deus. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Efésios 3, versículo 3 a 5. Que é o assunto da presente lição. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade de quem? Da igreja. A igreja tem responsabilidade sobre esse mistério revelado, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne o quê? Conhecida. Efésios 3,10 diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Agora eu quero fazer alguns comentários sobre o que lemos. Vamos falar um pouquinho sobre essa multiforme sabedoria de Deus. O que seria isso? Tá? Essa multiforme sabedoria é o plano de Deus de edificar uma igreja multirracial, de várias raças, e multicultural, de várias culturas. Esse novo povo em Cristo Jesus, formado por judeus e gentios, reconciliados com Deus e uns com os outros, revela a multiforme sabedoria de Deus. No grego, a palavra multiforme é polupoikilos. Polupoikilos, que refere-se a algo muito variado, marcado por diversidade de cores. Os escritores da época usavam essa expressão para descrever flores, coroas, tecidos bordados e tapetes trançados. É como se Paulo, olhando toda a obra de Deus, a descrevesse como uma linda tapeçaria. A igreja é composta de pessoas de raças, línguas, nações, formação intelectual e culturas diferentes, entre outras coisas. Existe uma diversidade e, ao mesmo tempo, uma harmonia, para que haja uma unidade, porque nós somos o quê? O corpo de Cristo. E é o corpo de Cristo. Então precisa haver o quê? Unidade. Somos membros deste corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Enquanto o evangelho se espalha em todas as partes do mundo, essa nova comunidade cristã de cores variadas, ou seja, com toda essa diversidade, desenvolve-se. Ela deve crescer no sentido de quantidade e também no sentido de qualidade. Isso quer dizer maturidade espiritual. Não adianta nada uma igreja que está crescendo em quantidade e não ter maturidade espiritual, serem vários meninos naquele lugar. Então é preciso crescer em quantidade, mas é preciso crescer também em qualidade. Deus edifica a sua igreja na terra a partir de dois povos que estavam separados, judeus e gentios. Agora pecadores salvos que através da graça e misericórdia de Deus receberam a salvação através da morte de Jesus Cristo aonde? Na cruz. Através dessa união de crentes, um com o outro, em sua igreja, o propósito de Deus seria manifestado de forma convincente. Deus mostraria a sua multiforme sabedoria, tornando-a conhecida dos principados e potestades no céu. Mas que principados e que potestades são esses? Esse termo ele é incerto. Por quê? Porque tanto pode se referir a anjos quanto a potestades demoníacas. Quando você abre a Bíblia, em Efésios capítulo 1, versículo 21, a palavra lá refere-se a potestades angelicais, a anjos. Mas quando lemos Efésios 6,12, a mesma palavra refere-se a potestades demoníacas. Seria possível concluir que se trata aqui de anjos. Não podemos afirmar, mas podemos pensar que se trata de anjos, que ansiosos pelo desdobramento da sabedoria, eles estavam ali o quê? Ansiosos pelo desdobramento da sabedoria de Deus através da igreja. Deus está trabalhando progressivamente, vai revelar o mistério da igreja, vai juntar judeus e gentios, cai por terra o muro da inimizade, claro, de forma figurada, mas essa inimizade existia de forma literal, e eles estão ali, sendo espectadores do quê? Da multiforme sabedoria de Deus. Já parou para pensar quantas coisas Deus vem fazendo? Quando pegamos a Bíblia de Gênesis e vamos olhando até Apocalipse, o plano de Deus, o plano da salvação, como ele vem se desdobrando, vem se desenrolando como um todo. Isso é lindo, isso é maravilhoso.
Somente um Deus criador do céu e da terra, aquele que nos criou, teria condição de elaborar um plano perfeito como esse. Esse é o nosso Deus. Mas eu queria continuar aqui dizendo, independente de qual deles se refere o texto, seja anjos ou potestades malignas, ou até ambos, não há dúvida de que Cristo é Senhor de todos esses poderes. Efésios 1, 21. Mesmo que de tais potestades ainda partam perigosos ataques contra os crentes. Ainda que o inimigo se levante contra a igreja, mesmo assim Cristo é Senhor. Jesus permite o que acontece, mas ele é Senhor. Só vamos ser atacados até onde o Senhor permitir, e ele nos dará escape. Voltando à revista, significa que a própria igreja é a principal agência divina. Começa ali João Batista anunciando o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus prossegue anunciando. Jesus dá ordem aos discípulos agora para continuar anunciando, e isso chegou até nós. Então a igreja, ela é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens, que é um mistério que foi revelado, a união de judeus e gentios, unir todos, multirracial, multicultural, com várias culturas, pessoas de várias culturas, vários países, várias regiões, pessoas de vários lugares, nesse caso. Então, isso é lindo. Jesus, ele morreu para poder unir todos em um só corpo, corpo chamado igreja. Aqui eu preciso fazer uma observação, tá? Estou aqui além da revista. A igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. A igreja anuncia as boas novas de salvação. Porém, anunciar a Cristo não significa fazer apelo ao pecador. Ou seja, fazer apelo para que o pecador, ele aceite Jesus, levante as mãos e deixar essa pessoa por conta própria. Isso não é o que Jesus mandou fazer. Isso é um começo. Mas Jesus mandou ir muito além disso. Então, anunciar Jesus não é deixar a pessoa por conta própria depois dela levantar as mãos. Jesus mandou fazer discípulos, e isso envolve muito mais do que um simples levantar de mãos. Muitas pessoas levantam as mãos sem a mínima ideia do que estão fazendo. Algumas se sentem até constrangidas, porque são chamadas para receber oração e lá na frente manda-se levantar as mãos. Elas não foram lá para aceitar Jesus, elas foram lá para receber oração. Então elas nem sabem porque elas estariam ali direito, tá? Elas se sentem pressionadas com isso e elas não sabem o que fazer depois que levantaram as mãos. E muitos de nós usamos nossa experiência pessoal para defendermos que só porque não tivemos acompanhamento, essas pessoas também devem crescer sozinhas. Eu já ouvi isso. Ah, mas eu, no meu começo da minha caminhada, não houve ninguém que me acompanhasse. Ué, eu mesmo posso dizer dessa forma que a obra de Deus na minha vida, eu não tive um acompanhamento assim contínuo também. Mas eu não posso usar minha experiência pessoal como regra. O meu caso é um caso à parte. O caso de alguém que viveu isso é um caso à parte. Mas a ordem de Jesus não é essa. Então isso não é bíblico. Deixar as pessoas crescerem sozinho não é bíblico. Precisamos entender isso. Olha só o que Jesus mandou. Jesus mandou ensinar as pessoas a guardar tudo o que ele ensinou. Mateus capítulo 28, versículo 20, parte A diz assim: ensinando-as, quem? As pessoas, a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Vieram para Cristo, receberam Cristo, precisam ser ensinadas. Sem acompanhamento e treinamento sistemático, contínuo, progressivo, tá? Através do ensino da palavra de Deus, nem os novos cristãos e nem os demais terão crescimento espiritual. A falta de ensino da palavra faz com que as pessoas não cresçam. Elas não se tornem pessoas maduras. Quando alguém aceita Cristo, ele é considerado como um menino, uma criança, um recém-nascido, mas ele vai crescendo espiritualmente falando, até chegar à idade adulta, a varão, e até chegarmos a varão perfeito. Isso no final. Mas precisamos entender que é preciso o ensino da palavra. Sem o ensino da palavra, isso não é possível. É por isso que é preciso, através do Espírito Santo,
Ouça bem isso. Selecionar pessoas chamadas por Deus, não é qualquer pessoa. Não é pessoa do agrado de A, de B, de C. Não são essas pessoas. Tem que ser pessoas chamadas por Deus, tá? Equipadas para essa obra de acompanhamento e ensino. Porque se chamar qualquer pessoa vai ter problema. Caso contrário, tais pessoas não vão se preocupar com quem não está prosseguindo. Chamou qualquer pessoa, eles não vão estar nem aí. Ah, não está caminhando? Eu tô. Então deixa para lá. Recomendo a leitura completa de 1 Coríntios capítulo 12, mas vou aqui apenas citar alguns versículos. 1 Coríntios 12, versículo 27 a 30 vai dizer assim, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de língua. Versículo 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores ou ensinadores ou mestres? São todos operadores de milagre? Versículo 30. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Aqui temos a prova que Deus escolheu pessoas para obras específicas. Não adianta querer pegar a mão e fazer a função do olho. Somos membros do corpo de Cristo. Paulo fala muito claro sobre isso no capítulo de número 12 de Coríntios, 1 Coríntios. Então não adianta pegar o olho e querer fazer ele funcionar como ouvido, como orelha, como ouvido. Não tem como. Ele não vai funcionar assim. É preciso entender isso. Uns vão para o evangelismo na rua, outros vão para a ação social, outros vão para a visita nos lares, outros para os hospitais, outros para os presídios, outros estão envolvidos no ensino, outros no aconselhamento de casais, aconselhamento de jovens, aconselhamento de mulheres, outros no departamento de criança e etc. Não é porque alguém não vai para hospitais ou presídios ou evangelismo nas ruas que não está evangelizando. Pois aconselhamento de casais é uma forma de fazer discípulo, ensinar. Aconselhamento de mulheres é uma forma de fazer discípulo. Ensinar na aula da escola bíblica dominical, no seminário, na palestra, em congressos de ensino, é uma forma de fazer discípulo, só que são áreas diferentes. Então há uma mentalidade errada de se pensar que porque alguém não foi na rua, no frente a frente, entregar folheto que não está evangelizando. Quem foi que disse que o evangelismo se restringe apenas a isso? Aonde que está escrito isso? Gostei muito que o comentarista da lição, na primeira lição, ele colocou lá sobre isso. Professores de escola dominical ensinando estão evangelizando, ensinando as pessoas a guardar tudo que Cristo mandou. Só que cada um vai ficar na sua área, cada um vai ficar no seu departamento, no seu chamado. Porque se eu pegar pessoas que Deus chamou para uma coisa e colocar para fazer outra, ele não vai ter um bom desempenho. É bem verdade que em alguns lugares falta mão de obra, falta trabalhadores, e aí se usa quem tem. Mas Deus levantando alguém para aquela determinada obra, se coloca aquela pessoa. E a pessoa que estava ali, que não tem o chamado, ela não pode ficar triste. Por quê? Porque Deus tem outra coisa com aquela pessoa. Só que ela esteve ali naquele momento suprindo a necessidade da obra. Então nós precisamos entender muito claramente que Jesus quer que nós ensinemos a eles, o povo, a guardar todas as coisas que ele estava mandando. E cada um vai permanecer naquilo que foi chamado. Somos o corpo, membros do corpo de Cristo, cada um na sua função. E cada um na sua função teremos um bom desempenho e o reino de Deus estará avançando para a glória de Deus. Subtópico de número 3. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo. Jamais pensava-se em judeus e gentios juntos, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social.
Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Gálatas 3:28, Efésios 3:6 e Colossenses 3:11. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Atos 11, do 4 ao 17. Você pode ler isso depois, tá? Essa referência. Isso era algo tão conflitante que mesmo alguns líderes não conseguiam compreender de imediato que todos, não só judeus, mas também gentios, são aceitos por Cristo. Em Cristo não há exclusivismo. Em Cristo, mesmo sendo gentios, não podemos viver como desconhecendo as promessas de Deus. Isso aqui eu estou falando a parte da lição. Eu preciso dizer que é surpreendente como o exclusivismo dos judeus e o desconhecimento das promessas dos gentios se repetem dentro da igreja nos dias de hoje. Existem cristãos que se sentem os melhores, como se tivessem méritos próprios, e o céu fosse apenas para ele, sua família e quem ele gosta. Porque se essa pessoa o contrariar, ele deixa de gostar e por ele, essa pessoa também pode ir para o inferno. Do outro lado, quer dizer, esse é um extremo. Agora o outro extremo. Do outro lado existem muitos cristãos que vivem uma vida como antes de aceitar Jesus. Continuam com as mesmas práticas. Eles vivem de uma forma, da mesma forma quando ainda desconheciam as promessas. Não há transformação, não há crescimento espiritual. Essa é uma realidade contrária ao que Deus planejou. E somos responsáveis diante de Deus por tais condutas. Ah, mas não tem mais. Eu nem posso me achar melhor do que os outros e achar que o céu é só para mim, minha família e para quem eu gosto, e nem também eu posso viver como desconhecesse a promessa e viver como se estivesse vivendo a vida antes de Cristo. Porque assim eu estarei indo na contramão da vontade de Deus. Então eu serei responsável por isso. E aquele que também se acha muito importante, se valoriza muito, acha que tem mérito próprio e discrimina os outros, também está indo na contramão da vontade de Deus. Voltando à revista, esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Efésios 3, versículos 7, 8, 10 e 11. Nesse caso, não basta apenas fazer o apelo. Como já foi dito, é preciso ensino sistemático, como é o caso da EBD, que estamos aqui agora, do culto de ensino da palavra, das palestras, dos simpósios, dos congressos, dos seminários e etc., para que haja crescimento espiritual. O ensino da palavra deve ser a principal atividade da igreja. A igreja precisa ser ensinada através da palavra. A palavra nos dá vida. Basta lermos o Salmo 119, que ele vai enaltecer a palavra de Deus, o salmista. Mas a palavra tem ficado em segundo plano. Em muitos lugares dizem que a palavra é prioridade, primazia. Mas como? O culto leva 1h40, a palavra 20 minutos. Palavra 30 minutos. Como? Como é prioridade? Nunca foi. Não é a prioridade no tempo. Como vai ser prioridade? Fora a questão da qualidade da palavra, se realmente é uma palavra bíblica. Porque se for uma palavra bíblica e a explicação for aquilo que está no texto, a pregação se basear no que não está no texto, o Espírito Santo colaborará através da pessoa e agirá e convencerá os ouvintes. Agora, se eu falar as minhas palavras, o Espírito Santo não vai colaborar, ele não vai convencer ninguém, porque ele não tem compromisso com a minha palavra, ele tem compromisso com a palavra que é dele, a palavra de Deus. Então, precisamos entender isso. Síntese do tópico 2. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Tópico de número 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Subtópico de número 1. As riquezas insondáveis de Cristo.
O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Efésios 3,8 diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Efésios 1:7 vai dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O que são essas riquezas? Estamos aqui explicando, fora do texto da revista. Primeiro, recebimento de vida espiritual, pois estávamos mortos em ofensas e pecados. Segundo, libertação da escravidão. Não estamos mais sobre o poder, né? Sobre o controle. Essa libertação não está sobre o poder, sobre o controle, né? Da carne. Carne aqui é a natureza inclinada para pecar, para o mal, do mundo e do diabo. Terceiro, intronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais. Quarto, reconciliação com Deus. Estávamos em inimizade. Quinto, reconciliação uns com os outros. O fim da hostilidade, a derrubada do muro da inimizade. Sexto, o ingresso na família de Deus. Fomos aceitos como filhos adotados. Sétimo, a herança gloriosa em Cristo, no novo céu e na nova terra. Essas riquezas são tudo isso. Essas 7 coisas que aqui eu descrevi, que estão descritas aqui. Que coisa maravilhosa. Vamos estar eternamente com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Essas riquezas são incompreensíveis, em algumas traduções insondáveis, ou seja, inesgotáveis, inexploráveis. O sentido literal da palavra grega, anexniasto, que é essa palavra incompreensível, insondável, cuja pista não pode ser achada. Não dá para achar a pista. Como a terra é vasta demais para ser explorada e como o mar é profundo demais para ser sondado, também é o Evangelho de Cristo. Ele está além do nosso entendimento. Não precisamos viver como mendigos, já que temos as riquezas insondáveis desse Evangelho bendito. Temos todas essas riquezas e estamos procurando outras riquezas. Estamos buscando bens desta terra, dando prioridade a isso. Precisamos das coisas materiais, mas precisamos muito mais das coisas espirituais. Foi por isso que Jesus disse para nós juntar tesouro na terra e falou para juntar tesouro no céu. Dar valor àquilo que em Cristo foi conquistado. Os méritos são dele. Nós temos uma riqueza enorme e não queremos desfrutar dessa riqueza. Não queremos nos apropriar dessa riqueza. Está à nossa disposição. Em Cristo, méritos de Cristo. Voltando à revista. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Efésios 3, 18 e 19 vai dizer: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse texto aqui ele vai ser explicado na próxima lição, então eu não vou dar uma explicação a ele nesse momento. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Efésios 3, versículo 8 e 9. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Efésios 1, 4 e Efésios 2, 16. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano. Efésios 1, 11. Foi Deus quem articulou o plano. O homem não tem nenhuma participação no plano da salvação. O homem só recebe a salvação. E mesmo assim só pode receber através da graça de Deus. E por meio da fé. Ele precisa crer. E a graça vai dar condição ao homem responder de forma positiva ao convite da salvação. E essa mesma graça vai dar condição ao homem que respondeu de forma positiva ao convite da salvação de perseverar na presença de Deus. O conteúdo desse plano, então, Deus articulou
Foi vontade divina que articulou o plano. O conteúdo desse plano também foi a vontade de Deus, Efésios 2, do 1 ao 6, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Efésios 1, 19 ao 22. Foi articulado, o conteúdo foi feito pelo próprio Deus e Cristo veio executar o plano pré-estabelecido. Já estava estabelecido desde a eternidade. Isso é algo maravilhoso. E o apóstolo Paulo fala sobre isso como as riquezas insondáveis de Cristo. Vamos passar agora ao subtópico de número 2, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Efésios 3:9. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Deus guardou esse mistério, esse segredo, para ser revelado em tempo oportuno. 1 Pedro 1,20 diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O apóstolo Pedro fala que já tinha sido conhecido, que Deus já havia pré-estabelecido, mas que foi revelado, manifestado nos últimos tempos. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Efésios 3, 10 e 11. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Cristo. Nada fugiu do controle de Deus. Posso acrescentar o seguinte: é por isso que nós não podemos permanecer indiferentes aos propósitos de Deus. A eterna vontade de Deus cumpre-se naquilo que acontece na igreja de Jesus Cristo, do que os destinatários da epístola aos Efésios participam plenamente como membros do corpo de Cristo. Ao confessarem Jesus como Senhor, eles pertencem, mesmo sendo gentios cristãos, aos que recebem a reconciliação adquirida através de Cristo. E a mesma coisa acontece conosco. Subtópico de número 3, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, ou seja, não veio um plano depois que Adão caiu, tá? Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Eu gostaria de acrescentar aqui o seguinte: dentro desse propósito há as ações praticadas por Deus, pelas quais tem ele responsabilidade soberana. Então, Deus tem coisas que ele pratica e com a sua responsabilidade dentro da sua soberania. Ele já tinha um plano pré-estabelecido para a salvação do homem. Sua soberania, usando a sua soberania, ele havia estabelecido esse plano. Pré-estabelecido, na verdade, porque nós não tínhamos conhecimento nas épocas passadas, tá? E também as ações das quais ele, embora permita que aconteçam, não é responsável. Quando Adão pecou, Deus permitiu que acontecesse, mas ele não foi responsável pelo pecado de Adão. Ele permitiu, Adão usou de forma errada a sua liberdade. Então foi lá e pecou. Eva usou de forma errada a sua liberdade. Ela foi lá e pecou. Mas Deus não é culpado por causa do pecado do homem. Então, baseado nisso, podemos concluir que Deus não é o autor do mal, tá? Alguém pega lá no livro de Isaías que diz que Deus cria o mal. Criar o mal lá é trazer juízo. Não é o mal, pecado. Porque senão a Bíblia ia se contradizer. Não é mal pecado. Quando a Bíblia lá em Isaías diz que Deus cria, eu crio o mal ali é o juízo. É trazer juízo sobre os desobedientes, os pecadores. É nesse sentido. Então Deus não é o autor do mal,
tá? Embora seja o criador de todas as criaturas, ele é o criador de todas as criaturas, mas ele não é o autor do mal e nem é a causa derradeira do pecado. Deus não é culpado por isso. Voltando à revista, nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios 3,12. Gostaria de acrescentar aqui, por fim, quando compreendemos o que é a igreja e o que a igreja tem em Cristo, isso nos dá grande confiança para viver uma vida poderosa. As riquezas que estão à nossa disposição através dos méritos de Cristo. Recebemos com favor imerecido, através da graça, mas estão à nossa disposição, não para nos vangloriarmos, porque não temos méritos. Mas quando entendemos isso, podemos viver com confiança, vivemos uma vida com confiança, uma vida poderosa, cheia do poder de Deus. Paulo usa 3 palavras-chave no versículo 12, ousadia, acesso e confiança. O plano eterno de Deus não nos dispensa de orar. É claro, Deus tem um propósito, mas nós também devemos orar. Não podemos cruzar os braços e esperar, não, Deus vai fazer. Não, vamos orar. Vamos clamar. Deus não perdeu o controle, mas precisamos orar. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Deus está no controle, mas Paulo pede que os crentes não desanimem. Precisamos ir em frente. Por quê? Porque o plano de Deus o plano estava divinamente pré-estabelecido, tudo no controle de Deus. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas todos cheguem ao conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Síntese do tópico 3. O mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Chegamos à conclusão da lição para a glória de Deus e através da sua graça, porque sem a graça de Deus não podemos fazer nada. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. Não havia igreja no Antigo Testamento, não havia sido falado da igreja no Antigo Testamento. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas, ou seja, no Antigo Testamento não estava nada de forma clara. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela igreja. Então a igreja é esse mistério, união de judeus e gentios, e ela também vai anunciar esse mistério. Então, ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Estamos cumprindo o propósito de Deus como igreja? É uma pergunta. A igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. União de judeus e gentios, sendo perdoados de seus pecados em Cristo, tendo aquelas insondáveis riquezas que já explicamos. A igreja anuncia as boas novas de salvação com a pregação e com o testemunho de vida. Não basta apenas pregar, é preciso ter um testemunho, ter uma vida transformada, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 16. Não basta apenas evangelizar, fazer apelo e deixar as pessoas caminharem sozinhas. É preciso acompanhar as vidas, treinando-as com o ensino das Escrituras. E se necessário for, com grupos de estudo das Escrituras nos lares, através de pessoas chamadas por Deus e equipadas para essa obra de acompanhamento e ensino. Às vezes é necessário criar um grupo de ensino das Escrituras nos lares, para ajudar essas pessoas a aprenderem a palavra de Deus. Se elas estão tão desanimadas de começar a caminhar, a igreja vai até elas e ensina. Porque fazer uma visita para que a pessoa vá é uma coisa, mas às vezes a pessoa não entendeu o evangelho, e ela precisa entender e ela não tem força. Então levamos a palavra, ensinamos a palavra, treinamos elas com a palavra, e o Espírito começa a convencer. Como é que Deus vai convencer alguém através do seu Espírito se não houver um ensino da palavra? Não vai ter como. Nós vamos orar,
E essa pessoa, ela não vai haver transformação na vida dela, porque ela não está em contato com a palavra. E ela precisa estar em contato com a palavra. Então, se ela não vai, a igreja cria grupos de estudo das escrituras nos lares. Nessa grande obra de evangelização, uns vão para a rua anunciar. Outros vão acompanhar as pessoas que aceitaram a Cristo. Vai ter o acompanhamento. E outros vão ensinar a palavra. Todos juntos trabalhando para o crescimento do reino, mas em funções diferentes. O mistério da unidade foi revelado, que é o tema dessa lição, o mistério da unidade revelado. Por isso, é tempo de trabalharmos em unidade. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. E você? Já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se ainda não, Jesus quer ter comunhão contigo. Deus quer te receber como filho. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer trazer você da morte para a vida. Ou seja, morto em ofensas e pecados e vivo para Ele, para poder realizar boas obras. Se você quer tomar essa decisão hoje, faça essa pequena oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti como único e suficiente Salvador. Eu te peço que perdoe os meus pecados, transforme a minha vida e me dê força para prosseguir até o fim. Amém. Agora você pode dizer: mas o que eu faço? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Peça para falar com o pastor, diga para ele que você tomou a decisão de aceitar Jesus por meio de uma aula da escola bíblica dominical online. E ele lhe dirá o que você deve fazer. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê força nessa nova caminhada, porque agora você é uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curti-lo e também compartilhar para que outras pessoas sejam edificadas. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, é hora de se inscrever agora e também ativar o sininho das notificações.